Bom dia, gente. Bom dia. E aí, tudo certinho com vocês? Sim, comigo tá tudo certo. Então. Vamos lá, gente. Eu algumas coisinhas, né? Sempre começo com alguns recadinhos. É o seguinte, sobre lá o Google Sala de Aula. Novamente, a atividade lá, né? E alguns colegas às vezes quer me mandar pelo WhatsApp, eu não sei, acho que a tia não foi grossa, não, a tia só explicou o que está acontecendo. Então, o que eu falei? Falei bem assim, tenta fazer por lá, porque não é só eu que vou estar passando para enviar por lá, não. Todos os professores. Então, se às vezes eu mando você enviar pelo Zap, aí você aprende como que tem que fazer, e os professores outros estão pedindo também. Então, ó, o arquivo tem que passar para PDF, vocês têm que aprender isso. Ou através do JPEG, foto, né? Do celular. Tem que aprender esses meios aí, porque igual eu joguei uma atividade lá, não foi? Só foi da Arte Naif, por enquanto, né? Só joguei uma atividadezinha para vocês. Não, joguei duas, desculpa. Duas atividades. Da construção de uma composição naif, né? E mandei uma também da customização. Então, essas duas é um arquivo só, vocês vão enviar por lá para mim, certo? O que acontece quando abre lá para mim? Tem muita gente que está enviando, está colocando só como concluída e não está anexando a imagem. Então, se não tem um anexo do trabalho, e aí, como que eu vou estar corrigindo? Entendeu? Então, vocês têm que anexar. Ah, tia, eu não estou conseguindo tal. Tem na sala de vocês habilidade maior, que já conseguiram. Então, recorre a pega, certo? Porque, como eu falei para vocês, agora o sistema, esse recurso que jogaram, esse sistema vai ser por lá. Então, como é porque lá aceita só um arquivo, né? Como na atividade do trabalho é uma foto, né? Um arquivo. A outra é um arquivo só, pode vincular. Quando faz arquivo mais coisa, pode deixar que a gente fala por aqui ou pelo grupo, onde que for, que eu falo, não, gente, envia para o meu WhatsApp. Aí eu vou estar orientando vocês. Mas nesse momento, essas duas atividades que estão lá, uma é o trabalho e a outra que é atividade, né, de prática tal, vocês vão enviar para lá para mim. Então, oi. A atividade que eu aprendi a prática é da composição naif, não é? São naif? Naif, eu aprendi a essa, não é? Tá, repete sua pergunta aí. É para enviar para você a da composição naif, não é? Enviar lá no sala de aula, naif, isso aí. Tem duas atividades lá de arte. Aí, só para tirar uma dúvida de alguns colegas aí, o trabalho que você pediu para customizar e tudo mais, a gente vai modificar, vai transformar o quê? O que vocês quiserem. Ah, Rosa, eu tenho habilidade de fazer uma capa, modificar. Tem gente que mexe com EVA, com pedra, com miçanga. Ah, não, eu sei fazer tie-dye. O que você souber. Eu não vou deixar limite, vocês vão utilizar a criatividade de vocês. Então, aí vocês tiram a fotinha do que vocês produziram e envia para mim, tá? Deixa eu ver o que estão perguntando aqui no chat. Ô, tia, então pode ser qualquer coisa.
Pode. Pode ser qualquer coisa. A tia citou uns exemplos, né? De caderno, personalizar a agenda, tal. Mas pode ser qualquer coisa. Davi, o João tá aqui, Davi. Bem, tá só crescendo. E a tia também, crescendo, engordando. Roupa que é bom, nada dá mais, Davi. Nada. Beleza, gente? Então, em relação ao como é que se diz? Em relação ao Google Sala de Aula, não tem para onde a gente correr, é aquele recurso que a gente vai utilizar. Então, vão colocando aí na lista de vocês, dando aqui também quem tá e quem não tá, beleza? Vocês vão ali colocando o nomezinho, tá? Então, basicamente, é esses 2 trabalhinhos que eu lancei lá. Porque às vezes um colega vem e fala assim, ai tia, deixa eu te enviar pelo WhatsApp, beleza. E depois, quando os outros professores pedirem, você vai fazer o quê? Você entendeu? Por isso que às vezes eu falo assim, tenta. O último recurso é enviar para mim, se não tiver jeito nenhum. Aí, às vezes, pergunto o colega próximo de vocês aí, que é gente, nessa vibe que a gente está aqui, é um ajudando o outro, né? O que eu puder eu ajudo aqui, o que o colega ajudar, nós estamos no mesmo barco, tá? Sobre a distribuição de nota, a tia vai falar mais para frente, que aí eles vão passar a distribuição de nota para a gente, tá? Porque vocês sabem que esse semestre são 50 pontos. Então, em relação aos critérios avaliativos, bem para essa prática, esses trabalhinhos que vocês fazem, né, nas matérias e tal, deve ter um valor bem significativo, já que vale 60. Então, fiquem ligados aí, não deixem de fazer para ficar aquela correria igual no final, façam tudo para não acumular e vocês ficarem doidos e a gente também, tá bom? Gente, vamos lá então, vamos começar. As dúvidas vocês vão perguntar, a gente vai sobre museu. Alguém já foi no museu aí? Eu já. Mais alguém? Já fui. Eu. Já foi. Eu também. Dora, Gabi. Aqui na nossa região tem o museu de... Peraí, sumiu o nome. Taxi... Vem aí. Taxonomia. De empalhar, como que é o nome que fala mesmo? De empalhar animais. Tem um nome. O Museu Lorenzucci, não tem? Vocês já visitaram lá? Já chegaram a visitar, gente, o Museu Lorenzucci aqui de Linhares? Eu nunca fui, não. Também não. Ali é na rua atrás da minha casa, eu moro aqui pertinho do museu, que era do seu Elias, né? Hoje eu acho que tá até fechado, mas lá você vai, tem um nomezinho aqui que eu vou procurar depois, vou falar para vocês. Ele, quer ver? Técnica de empalhar animais. Taxidermia. Então, ali é um museu de taxidermia. Ele, né, empalhava os animais, levava os animais para ele. Então, tem tudo quanto é bicho, tem ali no museu dele. Mas, enfim, quando eu falo em museu, tem museus, vários tipos de museus, né, espalhado aí. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, disso daí hoje. Então, a primeira imagem que eu trago para vocês, né, vai ser esse Museu Histórico Nacional, que fica localizado lá no Rio. Lembra que 2018, eu acho que essa imagem aí é até a imagem depois que pegou fogo, lembra? Quando esse museu pegou fogo, ficou muito tempo mostrando, lembram? Então, esse museu, no ano que ele foi, né, que aconteceu isso tudo com ele estava completando 200 anos.
Então, é um museu de história realmente, né? Então, quando eu falo em museu, a gente pensa em algo que vai passar conhecimento para a gente. Então, essa arte, né? Eu coloquei para vocês. A humanidade produz conhecimento e arte praticamente desde quando surgiu, né? Então, objetos dessas produções vai ser armazenados, geralmente costumam ser armazenados em museus. Então, o que hoje, né, faz parte do nosso momento e tudo mais, lá no futuro, as futuras gerações vai fazer parte do quê? Vai fazer história, né? Então, por exemplo, isso que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, essa loucura toda, lá quando os filhos de vocês, né, estiverem estudando tudo mais, isso vai vir nos livros. Olha que loucura! Isso que a gente viveu hoje. Igual, por exemplo, quando vocês chegarem lá a ver sobre ditadura militar, né? Década de 60, 70, os avós de vocês, os mais antigos, passaram por isso tudo e conhecem o que aconteceu, né? Então, o museu, ele vai ser esse lugar que vai armazenar isso daí, vai armazenar a história, vai armazenar essa arte. E esse museu que eu mostrei a imagem para vocês aqui, eu não cheguei aí nele, mas ele fazia parte de um dos principais museus que tinha esse acervo gigantesco de vários elementos da história, né? Então, eu coloquei um pouquinho para vocês. Coleção de moedas, de medalha, de selo, roupas, né? Lá no período da colonização, joias, obra de arte. Então, do século XVII ao século XXI, eles foram construindo isso de pouco a pouco, que em minutos o fogo destruiu. Então, Rosa, já foi mostrado qual foi o motivo tal. Provavelmente isso daí, gente, como é uma construção muito antiga, deve ser algo ligado à fiação, a material antigo, né? Ter dado um curto, algo assim, e ter ocasionado isso no museu. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do que lá no museu, né? Falei para esses acervos, e uma das principais, né, joias, né, que a gente fala isso, que é uma joia da arte, era esse fóssil da Luzia. Vocês lembram da Luzia? Ou não? Vocês ouviram muito a Luzia, viram muito a Luzia na mídia? Vocês sabem de que eu estou falando? Sei. Isso aí. Então, a Luzia, gente, eles acharam esse crânio em 1970, né? Esse fóssil na região de BH, né? E foram modelando, fazendo até chegar nessa solução final aí dessa imagem que denominaram Luzia. Então, ele é o fóssil mais antigo das Américas. Então, ela é a primeira brasileira que viveu há 13 mil anos atrás. Então, ela estava no museu também. Se eu não me engano, eu não sei se eles conseguiram fazer essa reconstrução tal. Eu acho que eles conseguiram pegar ela, mas sofreu algum, né? Como estava pegando fogo ali, sofreu alguma deteriorização. Não sei como se fechou, como ficou, né? Mas eu acho que eles conseguiram pegar ela, né? Ali no meio disso tudo, conseguiram capturar ela. Mas, enfim, essa era uma das imagens também, né? Que estavam presentes nesse museu aí do Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional. Aí eu coloquei aqui algumas imagens, né, para vocês, que eles pegavam em alguns utensílios também, né, da corte, dos poderosos, roupas que usaram naquele período, enfim.
era realmente um museu que contava a história do nosso país, né? É muito triste isso tudo que aconteceu. Aqui eu faço algumas indagações para vocês, né? Se há museu na nossa cidade. Eu falei para vocês que o museu que a gente tem aqui é esse museu de taxidermia, né? Que que tem essa função de empalhar, né? Taxidermia, empalhar os animais. Alguns falaram aí que já visitou. Quando a gente vai em cidade grande, né? A gente vê muita presença de museu, né? De exposição, tal. Nós aqui, a gente interior tem muito, né? Esse contato. E para vocês, o que vocês acham? Por que é importante? Qual a importância do museu para a história da humanidade? E o que vocês me falam? Qual a importância de um museu, gente, para a história? Hã? Fala? Todo mundo mudo? Não tem nenhum você não no museu? Ai, gente, eu fico, dá vontade de pegar vocês, não interagem, vocês não falam, não. Na sala, ninguém para quieto, né? Agora aqui, Luiz colocou contar a história. A importância do museu é que conta a história do nosso passado, né? Isso, conta a história, ele vai estar armazenando vários que fez parte do nosso passado. Isso aí, muito bem, Breno. Luiz também colocou aqui no chat. Luiz está tímido, né, Luiz? Aí aqui eu coloco para vocês. É um museu, né? Então, como o colega falou, ele vai contar essa história, ele vai preservar, ele vai coletar, ele vai expor ali para nós esses objetos que foram parte da nossa história e tem um valor muito, seja histórico, seja artístico, né? Seja através de documentos, né? Quando eu falo acervo, às vezes a gente fala assim, acervo de obras de arte e tal. Quando a gente fala acervo é porque são vários, né? São um conjunto de vários objetos. Então, aqui no Museu Histórico Nacional, né? Tinha vários itens, vários objetos, enorme, né? Então, tinha da arte, né? Pinturas, esculturas, animais empalhados, as faculdades lá, né? Federais, tinha no museu a pesquisa. Então, por exemplo, muitos anos ali com várias espécies de insetos, que as pessoas utilizavam esse museu para estar fazendo a pesquisa, documentos, livros. Então, realmente, além de contar a história, isso tudo, né, servia também como fonte de pesquisa de muitos estudantes, né? Eu lembro, né, que quando mostrou, passando na televisão, mostrando tudo que estava acontecendo, aquele desespero dos estudantes, dos pesquisadores correndo lá no fogo, né, correndo risco, né, do lá pegando o que conseguiam pegar para não perder. Então, realmente foi uma tristeza muito grande isso tudo que aconteceu. Então, quem é o curador dentro de um museu, né? É ele que vai fazer essa organização, né? É ele que vai criar, organizar essa exposição. É ele que, às vezes, quando você vai no museu, tem aquela pessoa ali, né? Fazendo essa interpretação das obras, falando, explicando o contexto, como foi, como aconteceu. Que às vezes, se você não tiver isso no museu também, está analisando uma escultura, uma obra de arte. Às vezes você às vezes quando você tem o conhecimento, beleza. Às vezes quando você não tem,
uma pessoa estando ali, te explicando e tudo, você consegue ter uma outra visão daquela imagem ali, da produção ali. E quando a gente fala em museus, como vocês, tem vários tipos de museus aí espalhados pelo nosso país e fora também, né? Então, museu de arte, né, que vai envolver todos os tipos de arte, desde lá da nossa pré-história até elementos da arte contemporânea. Museu de arte sacra, que vai ter esse cunho, essa função aí mais voltado para a religião. Esse museu de arte que tem essas ações, né, construídas pelo povo, né? Por isso popular, né? Deixa eu olhar aqui. Museu de Arte Moderna, que vai ser essas obras mais do século XIX para o século XX, né? E contemporânea, que são essas obras do século XX agora, né? Então, como uma pessoa, mas tia, como que uma pessoa tem dinheiro num museu, como que ela vai fazer tal? Geralmente, museus assim têm um apoio, né, da prefeitura, do governo, tem alguma verba, tem museus que cobram, né, a entrada. Então, isso também ajuda ajuda ali para continuar a ter a questão, né, do ter trabalhando, né, na limpeza, as pessoas trabalhando ali como curador, energia e tal. Tem, geralmente, os museus vai ter essa ajuda assim do poder público, mas também tem museu que cobra uma grana para ser entrado, que também vai ajudar essa contribuição de preservar, de cuidar disso tudo aí, né? Pensa se a gente não tivesse um museu, um acesso de um museu contando, mostrando a nossa história, como que era lá no passado e tudo mais. Não sei se vocês já foram, mas já deve ter ouvido falar em o museu lá de Inhotim, lá em Brumadinho, onde aconteceu aquilo tudo lá tem pouco tempo, né? Lá da barragem lá de Brumadinho, em Minas. Então, ele é um museu que fica na natureza. Olha que espaço lindo, gente. É um museu de contemporânea e também aí dentro desse espaço eles mostram também a questão das árvores, a coleção de árvores, de espécies que às vezes até extintas e eles têm aí inseridas nesse ambiente. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão... Aqui, ó. Eu trouxe algumas imagens para vocês lá de Inhotim. Olha que lindo, gente. Algumas instalações. Tipo instalação. Instalação é um tipo de arte que nós, né, espectadores e tal, nós vamos ter contato com a obra, seja tocando, seja às vezes, né, interagindo com a obra de alguma forma. Então, aqui, ó, essa primeira, ó, bem coloridona, né, bem bonita, você pode ir ali dentro, pode tocar, construindo espaço no Museu Céu, e essa aqui, imensa, de Cildo Meirelles, que também a gente pode cair tudo. Então, se vocês notarem, quando a gente fala em museu, você viu que isso aqui não está num ambiente fechado, interno e tal. Ele está ali, tem essa parte interna e tudo, mas tem aí a céu aberto, né? As pessoas vão aí, em contato aí com a natureza, né? E com essas aí nesse ambiente externo aí. Aqui é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, não sei se vocês já foram para aula, né? Passear na casa de algum parente e tal, e já tiveram algum contato aí, né? Que fica no Parque Ibirapuera. Então, aqui é um museu
que vários artistas vão ter a oportunidade de ter exposição aí. Então, é um museu de arte contemporânea, esse museu mais atual. Então, quando eu falo, gente, em exposição, é o que eu falei lá no início, não precisa ser necessariamente uma pintura. Quando eu falo museu, eu posso colocar ali qualquer manifestação de arte, seja uma instalação que eu expliquei ali para vocês, seja uma escultura, seja ali uma peça, né? Fez parte lá do passado de alguém, enfim, o museu tem esse monte de relação aí que a gente pode, várias linguagens, arte e tudo mais. Outro tipo aqui, né? Outro museu que a gente vai ver, que a gente fala um pouquinho dos espaços expositivos, são esses espaços que pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser em clube, pode ser em escola, né? Em qualquer exposição, em qualquer, não só em museu, em galeria, o que eu falei para vocês, nesse espaço que a gente entende que seja um luxado, né? Espaço expositivo, são vários espaços em si. Tem os permanentes, né? As obras ali, que fica aquela coisa permanente, sempre aquela, ou, né, essa questão de expor, coisa itinerante, sempre vai mudando. É uma exposição disso, aí vai mudando, tal, certo? Essas exposições tradicionais, gente, é quando a gente fala até as técnicas tradicionais, né? O cavalete, o painel, título, a obra, tal, aquela coisa toda tradicional, certo? Por exemplo, quando eu falo lá no Museu de Louvre, em Paris, em França, a gente pensa numa exposição tradicional. Quem é essa daí? Nossa, sabe quem é? Mona Lisa, né? Ou Gioconda, né? Depois a gente vai ver mais adiante, a gente vai ver muito mais sobre esse período chamado Renascimento. Não sei se vocês já viram em história, né? Sobre o Renascimento. Então, ó, show. Então, a obra, como eu falei para vocês, né? Essa parte do museu lá no Louvre, lá em Paris, são obras renascentistas que tem várias imagens que foram marcantes nesse período, inclusive a Lisa. Então, aí, tem esse distanciamento, eu coloquei até uma imagenzinha aqui para vocês, ó, para as pessoas não tocar. Não ficou muito nítido não, né? Mas dá para entender que tem esse distanciamento, porque é uma obra. Disso tem um vidro assim na frente, né? Aqui, ó. É uma obra, uma das obras mais importantes do mundo, né? Rosa, e no museu? Aí eu estava até lendo um museu aí que ficou proibido, né, um período foto tal, mas as pessoas não respeitam, né, gente? Aí pode tirar foto, só que não, eles pedem para não usar o flash. Nas fotos, usar flash, tá. Mas enfim. Rosa, me fala dela. Eu não vou explicar muito, porque realmente fica uma interrogação quem é a Mona Lisa. A gente não sabe se realmente, né, existiu, se realmente ela posou ali para o Leonardo da Vinci para fazer, se é um homem, né, tipo vestido de mulher, enfim. Fica a interrogação quem é ela, mas a técnica que ele usa se chama escorvo. Se você pegar a obra da Mona Lisa, qualquer cantinho que você tiver, se você tiver na lateral, na outra lateral, parece que ela está ali interagindo, dando aquela olhada para você. É bem interessante. Então, esse momento da arte, o Renascimento, é um período assim que o artista, a arte e a ciência estavam ligadas. Então, várias coisas surgiram nesse período do Renascimento.
surgiu a perspectiva, surgiu os caras estudavam a anatomia do corpo humano para estar produzindo as obras de arte, para sair com lição, com beleza. Então, é um período artístico assim lindo, que a gente vai ver mais adiante. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, a imagem dela lá, né? Como as pessoas, então, o destaque, um dos destaques, quando você vai no Louvre lá, quando vocês chegarem aí lá em Paris, o destaque vai ser a Mona Lisa. Então, olha a loucura. Aqui é uma imagem lá no museu. Tem esse outro museu que eu nem tinha que falar, né? Falar a verdade, nem sei falar esse nome em inglês aí para você, mas enfim, é Museu de Dinossauros, né? Que fica lá na Tailândia, além de animais, né, extintos, atuais, né? Eles vão expor isso daí, né? Reduzindo esses animais que fizeram parte da nossa história. Então, quem vai ver de dinossauro e tal. Beleza, Gabi. Pode sair, meu bem. Ô, tia, esses ossos são de verdade? Ou não? Hã? Esses ossos de dinossauro são de verdade? Essas reproduções, não, eles fazem, tipo assim, reproduzem tal dinossauro. Eles tentam fazer o mais real possível, entendeu? Mas não é não. Algumas rochas, aí tem exposição de rocha, mas eles colocam rochas de outros planetas, como foi pegado, aí é verdade em si, mas isso daí é para demonstrar, idealizar como que eram essas produções lá antigamente, né? Tem outro tipo de museu, ó, museu digital, os meninos que gostam, né? Que tem como projetado em parede, em terra, mas a gente tem como agir, né? Então, eles colocam trilha sonora, luz, tudo para a gente ter essa sensação como se a gente estivesse ali nesse ambiente, né? Faltam 5 minutinhos só, gente, para acabar a aula. Então, gente, só para finalizando aqui, né? Então, quando a gente vai ao museu, a gente tem que seguir toda uma regrinha, né? Não tocar, né? Não, eu falo geral, né? A gente tem mania de ir lá tocar, né? Nas horas, não se alimentar ali dentro, levar alimento, bebida. Geralmente tem as marcações, a gente tem que seguir, né? É legal você levar, às vezes, um material que fala sobre a obra para você entender, né? E ali, às vezes, eles entregam também material impresso com informação da obra, né? Ao contrário, desculpa, gente. Eles colocam ali as informações sobre a obra para vocês entenderem. Tem as pessoas, então, por exemplo, lá no Louvre, tem várias pessoas que vão estar ali. Tem, às vezes... Tem até portugueses e tal, que vai falando, ou se ele não estiver falando em português, você tem um sistema de áudio que vai traduzindo o que a pessoa está falando ali, né? Então, é um campo muito vasto, né? Para a gente ir quando eu falo aí de museu em si. Deixa a tia só finalizar, a tia vai colocar lá no Google Sala de Aula para vocês. A tia vai colocar uma interpretação de uma obra de arte, tá? A tia vai colocar uma obra e vai colocar várias perguntinhas. A tia vale nota? Sim. É uma atividade que vocês vão produzir. A gente vai colocar lá no Google Sala de Aula e vão responder por lá também para a tia. A obra e algumas perguntas da obra que vocês estão vendo sobre as cores, sobre os tipos de linhas, perguntas que vocês vão conseguir responder em si, certo? Então, basicamente é isso. Qualquer coisa, a tia está aqui, então façam atividade. Então, ó, para não acumular, já passei 2 atividades, vou passar mais uma. Então, não deixa acumular para vocês ficarem doidos não, tá? Depois no final.
Beleza? Então, vocês vão desenrolando lá. É isso. É dúvida só? Me chamar no privado, tá? Beijos, beijos. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Calma, saudade de vocês, Tchau, tá? Beijo. Tchau, tia. Tchau, amor. Tchau, Luiz. Tchau, Arthur. Tchau, Isa. Tchau, Davi. Tchau. Tchau, Alex. Tchau, Júlia. Tchau. Beijo. Tchau, Arthur. Tchau, tia. Tchau, amor. Fica com Deus. Tchauzinho.